Para acordar bem, precisamos dormir bem. E tivemos aqui nesta casa uma palestra sobre os sonhos. Essa palestra foi ministrada pelo nosso querido amigo Luciano, onde nos foi orientado como devemos nos preparar para dormir e termos, assim, uma noite tranquila, uma noite de paz. Santo Agostinho refletia ao deitar no que tinha feito de bom ou de errado durante o dia. E nesta reflexão, ele pedia a Deus que o ajudasse para que no próximo dia, no dia seguinte, ele cometesse menos erros. Então, ao acordar, temos um dia novo, uma oportunidade renovada. Cada amanhecer representa a divina concessão que não podemos e não devemos desconsiderar. É uma página em branco. Essa é a nossa grande oportunidade, que nós podemos fazê-la de acordo com a nossa vontade, com o nosso coração, com o nosso pensamento. Devemos manter, portanto, uma atitude positiva diante dos acontecimentos que devemos enfrentar neste dia. Assim, precisamos ter otimismo diante das situações que ocorrerão, coragem para enfrentar as lutas naturais, recomeçar a tarefa que foi interrompida no dia anterior e que agora temos a oportunidade de fazer ou concluir, e ainda de realizar o programa planejado para este dia. Cada amanhecer é um convite sereno à conquista de valores que nos parecem inalcançáveis. Quais seriam esses valores? Nós precisamos desenvolver em nós a paciência, a tolerância, a serenidade, o autocontrole e etc. Todos esses sentimentos que nós temos, que muitas vezes atrapalham o nosso dia. Cada amanhecer é um convite à conquista de valores que nos parecem inalcançáveis, né? Como eu falei agora. Então, precisamos refletir bem em como vamos estar em nosso sentimento, em nosso pensamento neste dia. Então, devemos aproveitar os minutos, o tempo, sem pressa. O tempo. O tempo hoje é extremamente complicado. Tudo hoje é muito instantâneo, né? As coisas acontecem de maneiras... E nós vamos nos envolvendo nesse turbilhão de coisas. E quando dá fé, terminou o dia, você diz, meu Deus, eu não fiz nada. Ou então, meu Deus, nada deu errado. E agora? Nós não lembramos que temos o outro dia. Nós não lembramos que somos eternos. Né? Isso eu aprendi um dia desse, com um amigo. Nós somos eternos. Ele falou, Zara, você precisa pensar na eternidade. No sentimento de eternidade, nós precisamos desenvolver esse sentimento. Então, o tempo... Só que a gente esquece que o dia tem 24 horas. E apesar da tecnologia, apesar da vida acelerada de hoje, não mudou nada durante o dia. O sol continua nascendo e se pondo no mesmo horário. E a gente correndo. Aí eu pergunto, para onde é que a gente vai nessa carreira toda, meu Deus? Eu fico tão preocupada com isso. Eu fui fazer um curso e tinha uma professora muito jovem, com idade de ser minha filha. E ela, assim, muito acelerada, né, e nervosa também, como eu estou hoje um pouco, né? Assim, olhando para vocês. E ela muito acelerada, e ela chegou assim para mim, eu me sentava na frente, né? Porque eu gosto de sentar na frente. Aí ela olhou para mim e disse assim, eu hoje não almocei. Eu sou professora, por quê? Ela disse, porque olha, tanta coisa para fazer, eu preciso correr tanto, eu dou aula aqui, vou para outro canto, vou para ali, vou para lá. Eu disse, mas para onde é que você vai nessa carreira toda? Aí ela olhou para mim assim e disse, não, mas eu preciso trabalhar. Eu disse, eu sei, mas você vai morrer desse jeito. Você não almoçou, e agora? Você deve ter, no mínimo, ela disse, uma gastrite. Eu disse, pronto. Tem que arranjar tempo para tratar a gastrite, para não se transformar em algo pior. Então, toda vez eu penso muito nessa carreira, sabe? E quando eu vejo que eu estou muito acelerada, aí eu começo, meu Deus, eu preciso parar. Porque senão eu vou acabar pegando um estresse violento. Então, nós precisamos ter calma durante o dia para realizar aquilo que nos foi determinado fazer ou concluir, sem adiar, sem esquecer, sem protelar os nossos deveres deste dia. Outra coisa que a gente faz, às vezes a gente perde muito tempo, não é?
Aí diz que o tempo não dá. Pessoal, o tempo dá. Nós é que muitas vezes não sabemos administrar o tempo. Eu terminei o curso de administração e a primeira aula que eu tive de administração me marcou muito. Porque o professor entrou na sala e disse assim, eu quero logo ensinar uma coisa a vocês. Olha, eu gravei, eu não sei de quem é a frase, né? Se você perguntar o nome do professor, talvez eu não me lembre também. Mas ele falou a seguinte frase, falta de tempo é a desculpa dos que perdem tempo por falta de método. Aí eu fiquei refletindo nisso. Muitas vezes, nós nos sobrecarregamos de coisas desnecessárias e perdemos tempo. E não temos tempo de fazer as coisas que são importantes. Isso chama-se responsabilidade. Precisamos ter consciência do que podemos e do que não podemos fazer, para não atrapalhar a nossa vida e não comprometer o tempo nem a vida dos outros. Mas continuando, procuremos não nos afligir ante as coisas e problemas que temos que enfrentar. Procuremos ter calma. Após concluir uma tarefa, passemos a outra, procurando manter a serenidade, a calma, a paz e ainda sem mágoa, sem raiva, sem irritação, mas sim com disposição e foco. Foco, pessoal, é muito importante. Você faz uma meta, você traça um plano para você. Quer ver? Vamos tratar o quê? Vamos tratar da nossa reforma íntima, por exemplo. Dificílimo, não é? Muito difícil. Mas a gente pode traçar a nossa reforma íntima. É uma coisa boa, não é? É uma coisa essencial. Então, com o nosso foco, procuremos não trazer para este dia os aborrecimentos do dia anterior. Nós somos ótimos nisso, né? A gente pensa que tem... Nem sabe, né? Quanto tempo a gente tem para frente. Então, em vez da gente procurar apagar nossas arestas todo dia, um bocadinho, né? Como Santo Agostinho fazia, não. A gente deixa para amanhã. A gente leva a mágoa para amanhã. A gente leva a tristeza para o outro dia. A gente sai arrastando tudo. O lixo todinho desse dia eu levo para amanhã. Aí é prejudicial, não é verdade? Então, assim que acordar, levante-se com alegria renovada, sem passado negativo, refletindo que o que não deu certo ontem, hoje, é a oportunidade de você fazer diferente. Mas vai depender de você, do autocontrole, da aceitação, diante do que pode e do que não pode ser solucionado hoje. Apesar de parecerem iguais, os dias são diferentes. E como nós não pensamos nisso, nós achamos que todo dia é igual, que as pessoas permanecem iguais e que nós temos que ser iguais, né? Ou iguais de como fomos ontem, ou iguais aos outros, que é muito pior, né? Porque aí a gente descaracteriza a nossa personalidade. Bom, para começarmos bem o dia, precisamos de duas preparações. Primeiro, a preparação física. Segundo, a preparação espiritual. Uma não prescinde da outra. Então, conscientes dessa abençoada oportunidade divina, que oportunidade é essa? O dia. Não é? Iniciamos com nossa higiene pessoal. Tomamos um banho, colocamos uma roupa adequada, precisamos estar apresentável, não é verdade? Principalmente nós mulheres, né? Nós somos bonitas, mas queremos sempre ficar mais bonitas, não é? E também devemos fazer uma refeição substanciosa, conversando assuntos agradáveis para manter a nossa paz, para que a nossa alimentação não nos faça mal e que ela possa fazer todo o benefício que o nosso organismo precisa. Por que isso? Porque devemos preservar o nosso corpo, que sem esses cuidados básicos, inumeráveis males perturbam o nosso equilíbrio físico, comprometendo nossa saúde. Uma célula doente desarmoniza, por um determinado tempo, todo o nosso organismo, nos deixando debilitados, nos enfraquecendo.
Precisamos e devemos cuidar do nosso corpo, isso é inegável. Agora, por que devemos fazer isso? Só para ficar mais bonitos? Só para ir trabalhar e adquirir bens materiais? Não, não é só por isso. Isso é necessário. Mas existe uma coisa maior por trás disso. O que é maior por trás disso? Nosso corpo foi preparado pelos nossos benfeitores espirituais que nos amam, que se preocupam conosco. Vocês já tinham pensado nisso? Alguém aqui já tinha pensado nisso? Esses espíritos têm essa função na espiritualidade de nos ajudar a preparar a nossa encarnação. Então, imaginemos tudo o que foi feito neste corpo que temos. Olhe para você, né? Olhe para mim, olhe para você. Cada célula, cada órgão, tudo colocado no devido lugar, minuciosamente preparado. Esse instrumento que nos foi dado é um veículo apto às nossas necessidades desta encarnação. Vocês já tinham pensado nisso? Então, nosso corpo não é fraco. Nós não somos fracos. Nós nos tornamos frágeis diante das situações. E essa fragilidade adoece o nosso corpo físico. Então, nós temos que ter essa consciência. Nós temos um corpo que foi preparado pela espiritualidade com as condições necessárias para que nós possamos desenvolver com tranquilidade, com segurança, tudo o que precisamos resolver aqui. Nós estamos aqui fazendo o curso de estudo das obras de André Luiz. E no livro Nosso Lar, eu estou vendo colegas aqui que participam comigo desse estudo. E no livro Nosso Lar, que nós já terminamos, concluímos, estamos agora no livro Os Mensageiros, nós estudamos a reencarnação de Dona Laura. E nós podemos aprender tudo o que foi preparado na espiritualidade para que ela reencarnasse com as condições necessárias para quitar os seus débitos, dando mais um passo na sua caminhada evolutiva. Foi-nos preparado também uma família. A família que nos foi designada, sendo o primeiro lugar onde desenvolvemos nosso crescimento intelectual e moral. Vamos fazer uma parte aqui. A família. A família, pessoal, é o laboratório onde nós desenvolvemos nossa personalidade, nosso caráter, nossos sentimentos e educamos as nossas emoções. A família é a célula máter da sociedade. E é do equilíbrio da família que vem o equilíbrio do mundo. Então, a família é muito importante. No mundo de hoje, em que os valores estão extremamente distorcidos, em que a família não é valorizada, em que as nossas dificuldades familiares estão cada vez maiores e a nossa tolerância cada vez mais curta, a nossa vontade de conviver em família cada vez melhor, qualquer motivo, hoje, nós nos afastamos da nossa família. Tudo o que contraria a nossa vontade nos afasta, muitas vezes, das pessoas que nos amam. Então, nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos na nossa família. E isso não é um trabalho só de papai e mamãe. Isso é de papai, de mamãe, dos filhos. Nós precisamos nos unir, porque é deste equilíbrio que nós vamos ter as condições emocionais para enfrentar o mundo lá fora. E isso, hoje, é cada vez mais sério. Foi-nos preparada também pela espiritualidade uma profissão. Nós precisamos nos manter aqui, não é? Ganharás o teu sustento com o suor do teu rosto. O trabalho é a lei da vida. O trabalho dignifica o homem. O trabalho nos insere na sociedade em que vivemos. É extremamente importante. Também foi escolhida a nossa cidade, o país, todos os recursos, todas as oportunidades que precisamos ter
para o nosso desenvolvimento aqui, nesta encarnação. Foi tudo preparado com muito amor, com muito carinho, por aqueles que nos amam. E eu tenho uma boa notícia, ótima para nós. É o nosso anjo da guarda. Foi-nos designado também um benfeitor espiritual, que vem para nos ajudar, para nos intuir, para nos orientar. Só que ele fala sutil, sabe? Tão sutil. Sabe aquele momento em que a gente tem assim, aquele milésimo de segundo entre você estourar de raiva? Aí ele diz assim, não faça isso. Mas aí a gente não escuta, foi baixo demais. Talvez a gente escutasse, nesse mundo de agito, se ele balançasse a gente assim, né? Aí a gente escutaria e pararia. Só que a gente não faz isso. Então, esse nosso benfeitor espiritual, ele nos foi dado para nos ajudar neste mundo de expiação e provas. O nosso hospital-escola. Hospital, porque nós somos doentes. Né? Quem não é doente aqui de sentimento? De mim para aí, eu acho que não escapa ninguém. Não é? Então, é nosso hospital-escola. Viemos nos tratar e viemos aprender também. Bom, só que não devemos exagerar, cuidando excessivamente do nosso corpo. Precisamos ter consciência que o nosso corpo foi feito para o espírito e não o espírito para o corpo. Cuidar do corpo é um dever, é uma responsabilidade. É importantíssimo. Agora, endeusar esse corpo é que é o problema. Porque todo excesso provoca desequilíbrio. A dedicação exagerada ao corpo físico, às coisas materiais, de maneira geral, nos deixam vazios. Quem não já sentiu um vazio existencial em um dado momento da vida? E esse vazio é a ausência dos valores espirituais. Estamos aqui para ser bons e para viver com bondade, nos divertir com responsabilidade, fazendo o bem indistintamente. A vida vale pelo que podemos acrescentar de útil e de bom. É bonita essa frase, né? Eu vou repetir. A vida vale pelo que podemos acrescentar de útil e de bom. Essa frase é da benfeitora Joana de Ângeles, no livro das suas obras psicológicas, Gratidão. Só que, da mesma maneira que o corpo, a alma também necessita de atenção, sendo a geradora de forças que nos possibilitam a vida física. Preste atenção. A alma é a geradora de forças que nos possibilita a vida física. A alma requer cuidado especial. Sem esse atendimento especial, a nossa alma se desarmoniza, se desequilibra, comprometendo todo o nosso ser. E agora? Agora, para vivermos bem todos os dias da nossa vida, precisamos também de sustentação espiritual, da preparação espiritual. Como fazemos isso? Antes de começar qualquer atividade, ao iniciar-se o dia, devemos reservar alguns minutos para a sustentação da nossa alma. Nos ensina Joana de Ângeles no seu livro Episódios Diários. Eu vou repetir. Antes de começar qualquer atividade, ao iniciar-se o dia, devemos reservar alguns minutos para a sustentação da nossa alma. E como vamos fazer isso? Joana continua. Fazendo uma pequena leitura de página otimista e consoladora. Lendo pausadamente um texto, refletindo em seu ensinamento, e a frase que nos chamar mais a atenção de maneira positiva, de maneira otimista, de maneira consoladora, devemos retê-la em nossa mente, fixando em nossa mente, guardando-a no nosso coração. Eu trouxe aqui algumas frases só para ilustrar, para exemplificar o que eu estou falando para vocês. A primeira frase é do livro Vigiai e Orai, do irmão José.
Ela diz o seguinte: nada é mais forte que o poder curativo da prece. Como seria bom se nós tivéssemos essa consciência? Nada é mais forte que o poder curativo da prece. A prece cura. Uma outra frase. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Olha que coisa difícil para a gente fazer um dia e para a gente fazer todo dia, durante toda a vida. Essa frase está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 14, parágrafo 4º. Outra frase. Cada vez que o desgosto te bata à porta, aprenda a esquecê-lo com toda a alma. Imagine. Essa frase é do livro Caminho Espírita, de Emmanuel. E a última, guarde otimismo com tamanha elevação que os contratempos da vida não lhe venham a ferir. Esta frase está no livro Respostas da Vida, de André Luiz. Então, por que escolhemos uma frase? Porque lendo um texto consolador e otimista, você se prepara emocionalmente para a prece. Esse é o primeiro passo, nos ensina Joana de Ângeles. Então, com esse pensamento na mente, por que essa frase específica me chamou a atenção? Então, se você observar, no final do dia, você vai ver que essa frase que você reteve é a frase que você precisa exercitar durante o dia, por causa das coisas que vão acontecer e que você não sabe ainda. Essa frase é o freio que você vai ter. Então, como estamos preparados para a prece, comecemos a nossa prece agradecendo a Deus o dom da sua vida, este dia que Ele lhe deu, para que você possa fazer diferente. A saúde que você tem, se você tiver com saúde, pedindo a Ele que lhe ajude a manter essa saúde, não destruindo-a com seus pensamentos nocivos. Se você está sem saúde, este dia é a oportunidade que Deus lhe deu para que você cuide da sua saúde, restabelecendo o seu equilíbrio emocional e físico. Depois você peça a Deus inspiração, peça a Deus forças para enfrentar os desafios desse novo dia. Lembrando a vocês que as coisas miúdas, as pequenas contrariedades, são as que nos desestabilizam. Elas vão minando o nosso bom humor, minando o nosso foco, testando a nossa serenidade. Então, quando é que começa o teste? Primeiro em casa. Você tomou banho, se arrumou, fez a prece, sai do quarto. Primeiro embate em casa. Segundo, no trânsito. Terceiro, filas bancárias, né? São ótimas. Os médicos também, né? Atarefados, trabalhando em vários lugares, atendendo várias pessoas, você tem que esperar. Na casa espírita ou em qualquer templo religioso que você frequente, e no trabalho, e por aí vai. Na maioria das vezes, essas pequenas contrariedades que surgem se transformam em grandes problemas. Por quê? Porque, preste atenção, nós somos um pouco melindrosos. Vocês nos chamam? Sensíveis demais. Excessivamente emocionais. Né? Nós vivemos muito de sensação, de euforia. Né? Eu tenho que escutar uma música agitada, porque senão eu não vou me alegrar. Eu vou ter que tomar umas 4, porque senão eu não vou conseguir fazer uma determinada coisa. Não é verdade? Então, essas pequenas contrariedades acontecem por causa dos nossos melindres. Nós levamos tudo assim para o lado pessoal. Né? A pessoa olha para você assim, enviesado, você diz: o que é? Está olhando o quê? Às vezes não é nem contigo. Às vezes não é nem com você. A pessoa está, coitada, de cabeça. Às vezes você não está olhando para uma pessoa e, de repente, a pessoa olha para você e você não está nem vendo aquela pessoa. Você está tão concentrado nos seus pensamentos que você não enxerga aquela pessoa. E a pessoa lá fala: que é?
que a pessoa está olhando para mim? Está com alguma coisa fora do lugar aqui? Para você ver como nós somos, né, sensíveis demais. Então, para evitar isso, para nos tornarmos mais amáveis, precisamos da prece. E não devemos fazer a nossa prece só quando a gente estiver aperreado, não. Porque quando a gente está aperreado, a gente passa o dia todinho rezando. Todinho. A gente não consegue, às vezes, nem sair de casa. Reza o dia inteiro. Aí a coisa melhora, você passa 3, 4, 5 meses, até que aconteça um novo problema. Então, a gente precisa trabalhar isso na gente também. Por quê? Porque a prece, olha, presta atenção, viu? É um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. E tudo que nós temos é paixão, não é verdade? Sou apaixonada por essa música. Adoro aquele carro. Menina, que roupa linda, né? E o homem, que moto bacana, não é verdade? E esse som, esse violão. Então, nós somos apaixonados, né? Nós temos assim, né? Uma sensação maravilhosa. Então, a prece nos conduz ao caminho que leva a Deus. Quer ver uma coisa importante? Na prece, nossa alma se desliga da matéria e se eleva aos mundos infinitos e etéreos. Quem nos ensina isso? Santo Agostinho, aquele lá do começo, né? Que gosta de refletir quando vai dormir. Pois é, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 23. Então, quando a contrariedade chegar, digamos, que contrariedade? Você vai dirigindo ali com calma, tranquilo, ouvindo uma música, né? É dessas que André tocou aqui, que a gente tem um CD. Aí um carro vai e lhe tranca. Aí o que é que você diz? Sede bendito, meu pai. Por quê? Porque você fez a prece. Se você não fez a prece, o que é que você vai dizer? Apressado e atrasado. É melhor não pensar, né? Então, você fez a prece, sede bendito, meu pai. Aí você chega na fila do banco, está ali muito tranquilo, olha para a hora assim, 11h30, meio-dia tem que estar em casa, pegar os meninos no colégio, buscar a mulher. Aí quando chega na sua vez, aí o caixa faz, o sistema saiu do ar. Aí você sai do ar também, né? Você aí sai do ar. Aí você diz um bocado de coisa. Mas aí, se você tiver feito a prece, quando você vai falar, quando você ainda começa a cara feia, que o rapaz não tem culpa nenhuma, ele também é manobrado pelo sistema, não é verdade? Aí o que é que você diz? Perdoai-me, meu Deus, porque agi por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar. Olha a palavra. Reparar. Arrependeu, reconheceu que passou do limite. Repara, pessoal. Repara na hora. Pede desculpa ao caixa. Pede desculpa à mulher, ao filho. Foi mal. Pode ser que na hora ela nem perdoe, né? Mas depois ela perdoa, ela reconhece. Então, o importante não é se o outro vai te perdoar. Aí o problema é dele. A questão é você. Você fazer. Pelo seu próprio bem. Pedir o perdão de coração. Isso é reparar. Então, se você repara, você não vai juntando, sabe, as coisas ruins do dia para o dia seguinte. Vocês já ouviram quando a pessoa chega, você chega no trabalho, tudo bem, fulano, fala comigo, não, eu estou virado. Tá mesmo. Tá virado mesmo. Entendeu? Então, essa frase que eu falei de reparar é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22. Eu estou falando isso para vocês, agora para finalizar, que o Luciano já está olhando para mim. Eu fui a semana, uns 15 dias, eu fui ao shopping resolver um assunto com meu filho. Meu filho é muito calmo. E eu converso muito com ele. Então, o negócio começou a atrasar e eu comecei a me agoniar. Aí ele pegou assim na minha mão e disse, Mainha, pense em Jesus. O que faria Jesus no seu lugar? Porque essa frase foi eu que ensinei a ele. Quando ele era pequeno. Para controlar ele, né? Desobedecer a mamãe e meu filho. Não foi isso que eu lhe ensinei. Né? O que é que Jesus ensina? O que faria Jesus no seu lugar? Ele ia desobedecer a mãe dele? Aí ele recuava. Né? Aí quando ele disse isso a mim, gente, foi um balde de água fria. Na mesma hora eu me lembrei, sabe de quê? Da frase que eu tinha lido de manhã. Vou ler para vocês. A minha frase foi essa. Se você cometeu algum erro,
Não se detenha para lamentar-se. Raciocine sobre o assunto e retifique a falha à vida, porque somente assim a existência lhe converterá o erro em lição. Essa frase é de André Luiz, do livro Respostas da Vida. Aí eu me acalmei, resolvi tudo, fui para casa. Fiquei um pouco assim, né? 2 dias depois, eu fui ao veterinário levar o cachorro da minha filha para ele fazer uma consulta. Minha filha mora fora. Quando fez a consulta... Desculpa, pessoal, que eu tomei. Quando aconteceu a consulta, que eu estava saindo, ele disse, Dona Zara, eu queria lhe dizer uma coisa. Ele disse, olha, eu tenho observado que com a senhora aqui, eu tenho 3 clientes assim como a senhora. Quando vocês entram aqui, vocês passam uma serenidade, sabe? Eu me sinto bem na presença de vocês. É como se alguma coisa iluminasse aqui. E eu conversando com eles, eu perguntei a eles, eles são espíritas. A senhora é também, não é? Aí eu respondi para ele assim, como espírita, tentando ser espírita, a cada dia eu procuro transformar as minhas imperfeições para que Jesus habite em mim, viva em mim. Como aquela frase de São Paulo, né? Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E aí, então, eu agradeci a ele, né? Porque aquilo confortou meu coração. Cheguei em casa, liguei para minha filha. Mas, filha, você não queira saber. Contei a ela o meu deslize do shopping, que se não fosse um menino, né? E contei a ela o que o veterinário falou. Ela disse, mãinha, o importante é não desistir. Foi a frase que ela me disse. Aí eu me lembrei que, o que é que eu quero passar para vocês? Que quando nós fazemos a nossa prece de manhã, é como se nós estivéssemos segurando na mão de Jesus. Então, se você está segurando na mão de Jesus, você não cai, porque Ele está lhe sustentando. Se você não segurar na mão dele, você vai cair. Mas se você segurar, você vai até tropeçar, mas você não vai cair. E todo tropeço, pessoal, impulsiona você para frente. É isso que é importante. Então foi o que a minha filha falou. Mãinha, o importante é não desistir. Bom, concluindo, este dia é um presente de Deus em nosso auxílio. E de nós depende aquilo que venhamos a fazer com ele. Esta frase é de André Luiz, do livro Respostas da Vida. E eu, agradecendo a todos a atenção e a esta casa, a oportunidade que me deram de estar aqui falando para vocês, refletindo com vocês, rogo a Deus que nos abençoe hoje e sempre. Gratidão.